Os anos de 2021 e 2022, agora, portanto, Salvador apresentou o menor índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti da história, desde que o dado passou a ser registrado há 16 anos. Ou seja, a cada 100 casas, apenas 1,5 delas apresentava a presença do mosquito. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com a coordenadora das ações de combate ao Aedes aegypti da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, Cristina Guimarães. Seja bem-vinda. Bom dia, Cristina. Olá, bom dia. Eu agradeço pelo convite. Prazer todo nosso e certamente uma boa notícia essa, não é? De a gente de 2021 para cá ter o menor índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Agora, a gente teve um verão bastante chuvoso, teve e ainda está tendo, né? O outono está prestes a começar e também com a chegada do outono é mais um período de chuva, pelo menos em tese, um período em que facilita o surgimento de novos focos desse Aedes aegypti. Qual é a situação atual, Cristina? Bom, os agentes de endemias, né, desde outubro, nós lançamos um plano Verão Sem Mosquito, onde os agentes se prepararam, né, a gente sabe que o verão é a época do ano, onde existem dois fatores que contribuem para o aumento da infestação do mosquito. Então, nós realizamos, junto com órgãos como a Limpurb, a Sempre, mutirões de limpeza, naquelas localidades onde é histórico o número elevado de índice. E aí fizemos um trabalho justamente para preparar o verão. Então, desde outubro, nós realizamos inspeções em escolas, nessas áreas de borracharia, nesses pontos estratégicos, por exemplo, imóveis de matrizes africanas, órgãos públicos, praças, onde são comum encontrar focos do mosquito Aedes. Porque a gente, no levantamento que foi feito, a gente viu que criadouros como lixo, muito elevado, locais nas residências onde armazenam água, as pessoas têm o horário, momentos ininterruptos, onde não ocorre o fornecimento de água, né, por um tempo determinado, as pessoas têm o costume de armazenar água. E aí nós entregamos capas de tanque para aquelas residências onde os agentes encontravam focados. Então, nós fizemos um trabalho de base, justamente para se preparar para esse momento. Exato, existem essas ações que são realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde, que são ações periódicas, inclusive, e que acabam tendo, sim, claro, um resultado bem promissor. Agora, e do ponto de vista da conscientização das pessoas, Cristina, nas residências, você tem observado, as equipes têm observado uma maior conscientização das pessoas ou ainda é recorrente o encontro de falta de cuidado por parte das pessoas, dos moradores, para evitar que o Aedes aegypti se prolifere em água parada, por exemplo? Olha, nesse momento de pandemia foi um momento bastante importante, porque os agentes eles não podiam adentrar os imóveis, né? Saiu uma nota do Ministério orientando que os agentes realizassem as inspeções no peridomicílio. Então, nesse momento, os agentes realizaram uma grande conscientização com o morador, falando para ele dos cuidados, né, que eles devem ter, do papel que eles tinham naquele momento como virar um agente de endemia dentro do seu imóvel. Então, assim, nós trabalhamos muito essa parte educativa para que cada morador pudesse, né, naqueles imóveis que os agentes não podiam entrar, eles realizarem esse tipo de inspeção. Às vezes as pessoas acumulavam lixo no quintal, aguardavam, né, demorava um pouco para descartar adequadamente o lixo, e isso poderia virar um criadouro do mosquito. Então, assim, foi um trabalho, né, muito intenso de conscientização, para que todo mundo tivesse a responsabilidade nesse combate, não só o agente, mas também os moradores.
Então, a gente viu que esse momento, né, apesar de ter um momento muito difícil de pandemia, por outro lado, serviu como um incentivo para a conscientização dos munícipes. Cristina, você citou a pandemia e houve também, em tese, né, uma permanência maior das pessoas no período em que a gente tinha as restrições dentro de casa. Isso, de alguma forma, influiu para que essas pessoas passassem a observar mais a própria casa, para evitar a incidência desses focos de água parada, e que aí reduziu, serve também para explicar um pouco a redução desse índice de infestação do Aedes aegypti aqui em Salvador? Sim, com certeza. Eu acho que foram vários fatores. Esse, como eu citei, da questão do próprio morador virar o agente de endemia. Além disso, nós tivemos uma epidemia em 2020. Então, assim, é natural que ocorra esse período interepidêmico. Então, 2021 já foi diminuindo o nível de infestação, 2022 também teve esse nível baixo, muito provavelmente por conta desse período interepidêmico, junto com a conscientização da população, junto com as ações do Centro de Controle de Zoonoses. Foram vários fatores. Além disso, nós tivemos uma mudança do larvicida fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, outro fator positivo. Então, assim, nós tivemos tudo ao nosso favor, né? Isso não quer dizer que nós fiquemos tranquilos, não. A gente, apesar de ter um nível reduzido de 1,5, a gente vai continuar, na realidade, ele continua como estado de alerta. As nossas ações vão se perdurar, né? O plano vai acabar agora em março, porém, as visitas domiciliares acontecem normalmente. O plano é algo paralelo. Então, a gente vai continuar em estado de alerta, principalmente nesse momento chuvoso. Os agentes vão ter uma atenção ainda maior, né, para estar observando os possíveis criadouros, até porque eles estão permitidos agora adentrar aos imóveis. Então, eu acredito que a gente vai continuar trabalhando para que esse nível continue sendo reduzido. O nível de infestação baixo automaticamente provoca uma redução do número de casos. Isso, de alguma forma, também contribui a reduzir a pressão no nosso sistema de saúde, não é isso, Cristina? Sem dúvida, sem dúvida. O nosso foco principal é esse, é evitar que as pessoas se contaminem para que elas recorram às unidades de saúde. A gente ainda está, apesar de ter diminuído bastante a questão da pandemia, né, mas a gente ainda está em alerta. Então, a gente não quer que a população recorra às unidades de saúde para buscar atendimento com relação à questão das arboviroses. Então, a gente está fazendo esse trabalho de uma forma muito intensa. Em um dado momento aqui na capital baiana, a gente teve uma dificuldade com o Ministério da Saúde para o envio do larvicida. Isso aconteceu talvez no final de 2020, no início de 2021, eu não vou lembrar exatamente o período. Essa parte do fornecimento dos insumos necessários para o enfrentamento ao Aedes está completamente regularizado aqui em Salvador, Cristina? Está sendo fornecido, sim, tanto o larvicida quanto o inseticida que é utilizado pela equipe de UVV, está sendo fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, como eu falei, a gente está tendo vários fatores que estão contribuindo para que esse nível se torne baixo, né, controlado. Apesar de estar em alerta, mas controlado. E os agentes, vale frisar, né, como eu falei anteriormente, não pararam na pandemia. Eles realizavam, sim, os trabalhos de forma cuidadosa, com a retomada aos poucos, quando eles foram permitidos a entrada no intradomicílio. Eles tinham todo o cuidado de utilizar máscara, de pedir para o morador também colocar, perguntar se o morador tinha algum sintoma gripal, algum sintoma relacionado à Covid, que atendo, ele buscasse uma unidade de saúde mais próxima para estar verificando. Então, assim, os agentes foram vacinados, né, receberam todas as 3 doses de vacina,
Então, justamente para poder adentrar de uma forma mais segura nas casas e o trabalho não ficar comprometido. A gente está conversando aqui com a Cristina Guimarães, que é coordenadora das ações de combate ao Aedes aegypti da Secretaria Municipal da Saúde. Cristina, você disse que a operação deve se encerrar agora em março, a Operação Dengue, não é isso? Isso significa o quê? A não mais entrega do inseticida, porque são feitas aplicações de inseticida, varreduras de casas, não é? Feitas pelos agentes de combate a endemias. Isso vai ser suspenso, então, temporariamente? E agora, com a chegada do outono, não seria uma época em que deveria se intensificar também essas ações? Não, veja só, é uma ação paralela. Existe o ciclo de visita domiciliar, onde os agentes realizam as visitas nos imóveis, realizam trabalho de inspeção, tratamento de larvicida. Paralelo a isso não para, é durante todo o ano. Nós temos essas ações, né, nesses outros locais, como eu falei, locais de borracharia, que eles já visitam normalmente durante o ano. A gente, nesse momento do verão, a quantidade de visitas acaba aumentando, justamente por conta daqueles fatores que eu falei, né? Calor, chuva no momento do verão. Não vai parar, vai continuar. A gente fez esse momento do Plano Verão Sem Mosquito, nesses meses, por conta do verão, para que a gente fizesse um trabalho maior de conscientização, né? Final agora em março, a gente está pensando em visitar os parques, que são locais onde costumeiramente eles não visitam, mas a gente vai ter um trabalho maior, vai ver como é que está a questão da manutenção dos parques, se as pessoas estão jogando copos descartáveis, qualquer recipiente que possa acumular água. Então, a gente vai fazer esse trabalho justamente para encerrar o plano. Quais são as regiões que mais preocupam, regiões de Salvador? Eu sei que Itapuã e subúrbio ferroviário costumam destoar dos números do restante da capital, é isso mesmo? Exatamente. Em 2022, agora, pelo último levantamento, a gente manteve a área de risco se manteve em Itapuã, não é todo o distrito, mas alguns bairros de Itapuã. Por exemplo, o bairro da Paz tem um índice bem elevado. O distrito sanitário de Brotas, né, naquele bairro Cosme de Farias, Luiz Anselmo, foi uma área que deu elevada. O subúrbio ferroviário também se manteve muito parecido com o último levantamento, então a gente precisa intensificar ainda mais nesses locais, né, as ações. O centro histórico também, algumas áreas como Nazaré, aquela área de São Joaquim, porque faz parte do distrito sanitário do centro histórico. A gente teve esse aumento, então a gente está alertando as equipes, né, do campo para que tenham um trabalho intensificado nessas áreas, justamente para que a gente possa reduzir o número, né, de infestação nesses estratos. A gente começou a nossa conversa falando do índice de infestação do Aedes aegypti, que tem sido um dos menores, né, de 2021 para cá. Você tem informações sobre a incidência de dengue, chikungunya e zika, que são doenças provocadas pelo Aedes aegypti, hoje em Salvador? Olha, o Estado, ele nos envia um boletim epidemiológico, né? Todo mês ele informa como é que está esse nível. Em Salvador, apesar de não ser específico daqui do Centro de Zoonoses, nós temos esse acompanhamento e que eles nos enviam. Atualmente, em Salvador, existem 58 casos notificados de dengue. Além disso, nós temos 4 de zika e me parece que 20 de chikungunya. Então, a gente acompanha, na realidade, um sistema de informação dos agravos, né? Então, a gente tem acesso a onde é que tem pessoas com casos notificados, que deram entrada nas unidades de saúde. A gente faz esse acompanhamento diário
Assim que a gente descobre, a gente encaminha a equipe do campo para fazer um trabalho de tratamento no imóvel do morador, em um raio de 150 metros em torno desse imóvel. E a gente encaminha também aquela equipe da UPV, que é a equipe onde ele faz o tratamento com inseticida. Eles utilizam nas costas um equipamento para poder borrifar naquelas áreas, né, onde justamente pode ter algum tipo de foco do mosquito. Então, a gente faz esse trabalho imediato, assim que nós temos essa notificação no SINAM, justamente, como a gente chama, bloqueio de transmissão vetorial, justamente para não permitir que o mosquito venha, né, a se alastrar, a realizar, né, a disseminação do vírus caso esteja contaminado. Quer dizer que menor incidência são casos de zika, depois chikungunya e por último dengue, que continua sendo... Dengue sempre é o maior índice que tem. É o que mais preocupa. Tá certo. Cristina Guimarães, coordenadora das ações de combate ao Aedes aegypti da Secretaria Municipal da Saúde, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada pelo convite e estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E olhe, a conversa vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h45 na Tarde FM.